criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus havia escrito a verdadeira palavra, e ela estava com Moisés. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Senhor, por quê? Conjunto cantando em momentos no tabernáculo da fé. Que eu sofra tanto assim, Senhor. Às vezes penso que não gostas mais de mim, Senhor. Na minha angústia penso que vou perecer, se não vier depressa me valer, Senhor. A minha dor é bem maior do que eu possa suportar. Parece que de mim tiraste o teu olhar. Assim jamais irei me separar de ti, ainda que seja a dor maior do meu penar. Senhor, eu sei que mesmo quando a vida me faltar, eu sei que junto a ti irei gozar, Senhor. Não é a dor, nem o temor que vai tirar o teu amor do coração, pois ele é meu bem maior.
Deus havia escrito a verdadeira palavra e ela estava com Moisés. Ouvintes, um homem para empreender uma missão, como a missão de Moisés, só podia ser equipado com isto. O quê? Com a palavra de Deus. Porque a palavra era suficiente para enfrentar a Faraó, os magos de Faraó e toda a situação que Israel viveu para o êxodo. Somente a palavra poderia trabalhar junto à natureza a ponto de abrir o mar para atravessar a seco o povo da palavra, o povo que estava seguindo a palavra. Equipamento maior do que esse não existe. Não tem bomba atômica, toneladas de bomba atômica ou qualquer poder na Terra que possa superar. Nunca, veja só, nunca Deus, para vencer ao inimigo, precisou de alguma coisa mais do que a palavra. Você vai lá para o Monte da Tentação, assim chamado, onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites, e vai encontrar que o diabo, Satanás, foi ali, como um verdadeiro oportunista que é, pedir adoração, um espetáculo para Jesus Cristo. E Jesus o venceu exclusivamente dizendo o que está escrito. É um fato curioso. Ele não precisou ir além de Deuteronômio. Ele não precisou citar a Bíblia toda de cor para Satanás. Foi apenas umas referenciazinhas de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no Pentateuco. O suficiente para vencer a Satanás. Agora, a igreja, enquanto ela teve essa luz, que ela podia viver e sobreviver e vencer somente pela palavra, ela foi um exército invencível. Mesmo deitando nas fogueiras, mesmo sendo tragadas por leões, ou seja, a igreja sendo tragada por leões, e os sacrifícios mais atrozes. Ela estava sempre vencendo pela palavra. Mas quando ela chegou no Concílio de Nicéia, ela caiu. Ela caiu da palavra e fez o pacto político-religioso, criando essas doutrinas, esses dogmas que vêm através dos séculos, inclusive das 3 pessoas distintas, que é coisa anti-palavra. Por isso ela não venceu e não vence o mundo. E ela vai chegar lá no fim como a grande meretriz e suas filhas, aquelas que creem como ela,
na doutrina base, que dividem Deus em 3 partes. O que, segundo a profundidade judaica, é um paganismo. Agora, vivendo o passado com Moisés, você vai encontrar que ele estava com a palavra. E a palavra foi manifestada através dele. Ele era a palavra para eles. Ele era a palavra viva. Nós baseamos na mensagem o desvelar de Deus. Porém, escondida. Você vê que dentro do próprio Israel, nem todos viram. Apenas 2 entre quase 3 milhões de pessoas. Apenas 2. Você chega numa cidade de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, e vê se tem ali 2 ou 3 pessoas que têm visto. Têm visto a palavra revelada. No povo de Deus, passando a seco pelo mar, tirado com mão forte, nenhum, exceto Josué e Calebe, entrou na terra prometida. Nenhum dos que saíram entrou na terra prometida. Dá para meditar? Dá para pensar? Raciocinar? Prescrutar? Examinar? A palavra estava velada para Coré, Abirão, Datã. Eles não viram que Moisés era a palavra. Moisés havia colocado um véu sobre sua própria face, porque ele era a palavra, para que eles não morressem. Amém. Até que a palavra fosse feita conhecida. Moisés, ele mesmo, tinha que valer-se dessa palavra. Amém? Isso é verdade. Seja onde que for, aonde estiver a palavra, ela é velada. Não são todos que vão perceber pelo Espírito, ter a revelação da palavra. E com um detalhe, todos que veem que de fato são revelados não estão divididos. A Bíblia se repete. O Coré, o Abirão, o Datã estão por aí. Eles não podem ver que só há um Espírito Santo. Só há uma palavra revelada. E ela não está sendo revelada aqui de uma forma, e o mesmo Espírito Santo revela essa mesma mensagem ali para outro grupo de outra forma. A Bíblia responde por si mesma. Moisés tinha a palavra.
Ele foi respeitado? Ele foi amado por todos? Quem, entre quase 3 milhões de pessoas, se manteve dentro dos limites do círculo de Moisés? Calebe e Josué apenas. Josué é um tipo do Espírito Santo. Calebe, aqueles que recebem esse Espírito. Receber o Espírito Santo, não existe isto, a menos que a pessoa veja. Clareia tudo. Não são dons carismáticos. Isso acabou, isso foi aniquilado. 1 Coríntios 13. Porque esse aqui é perfeito. E quando viesse o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado. Leia aí 1 Coríntios capítulo 13. Veja só. Agora, o próprio Moisés teve que aceitar isto. Quando ele oscilou com a palavra, Deus o tirou de cena. Por quê? A primeira vez era para tocar com a vara na rocha. Sair água como saiu. A segunda vez não era para ele tocar. Era apenas a palavra. Ele era Deus ali. Era para ele falar e a rocha dar água. Por causa disso, ele ficou ali. Deus o recolheu como um tipo de Cristo para dar lugar a Josué, tipo do Espírito Santo. Jesus foi, o Espírito Santo desceu, entrou em cena. Moisés saiu de cena, continuou seu ministério com Josué. Entrou em cena para atravessar o rio Jordão. Ah, isso é mais do que bonito. Isso é maravilhoso. A gente poder ver estas coisas. Então, ele, Moisés, não era mais nada quando ele estava fora da palavra. Quando ele não estava usando a palavra. Quem sou eu? Quem é você fora da palavra? Medita. Quem somos nós fora da palavra? Agora, a palavra fica muito comum. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está dividida em centenas de códigos de crença, de dogmas, de credos. A palavra é uma só. E ela se completa com os acontecimentos reais das profecias acerca dos eventos que eram para acontecer, que estão acontecendo e que vão acontecer. Eventos de Deus. Aí então você compreenderá o dia e a hora em que estamos vivendo. O que é que Deus está fazendo às escondidas dos sábios e entendidos. Você pode gritar isso quanto gritar para toda a terra ouvir. Não causará nenhum efeito. O profeta desta era veio, ressuscitando mortos, parando a natureza,
abrindo olhos de cego, sem trapaça de dinheiro, essa coiseira toda, essa novena, essa corrente, essa coiseira toda. Chocando tremendamente com os tumores, com o câncer, que caiu ali na plataforma, à vista de todos. O FBI acompanhou isso nos Estados Unidos. Mas mexeu com o mundo? Mexeu com a Casa Branca? A Casa Branca, a White House, mexeu com ela? Não, não mexeu. Mexeu com você? A revelação dos 7 selos, a revelação das 7 eras, foi desvelado para você? Que jeito é Deus? De que forma é Deus? Olhe para você. Essa palavra em você, você então é a imagem e a semelhança de Deus, gerado por esta palavra, que não é minha, que não é do homem. Então, aqui está. Ele colocou um véu, a Bíblia diz isso. Paulo falou isso aí em 2 Coríntios capítulo 3. Se Moisés tivesse que velar a sua face com aquele tipo de glória sobre si, então aquilo era uma glória natural. Aquela era uma lei natural. Mas agora, veja só, é a lei espiritual, celestial. Porque a demanda hoje não é para Canaã. A demanda é para as bodas do Cordeiro. É para o milênio. Isso aqui é a terra prometida. Porque a Canaã aqui no Velho Testamento é a era do vencedor. E as bodas do Cordeiro não quer dizer mais Canaã. Você já entrou em Canaã. Quando você deixou o Egito, todo o sistema, não se envolveu com o espírito de Coré, Datã e Abirão, com esses grupos, esses ismos, competidores. Não, você não se envolve. Por isso, vá dormir, descansar nisto. A palavra foi desvelada para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o programa Fé para Vencer o Mundo. Para mais informações, você pode nos contatar através do WhatsApp pelo número 66999511815. Nós também estamos na internet no site www.feoriginal.org.br. As nossas reuniões presenciais ocorrem todas as quartas às 18h30 e aos domingos às 8 horas da manhã com a escola dominical e às 17 horas com o culto da noite. Volte a nos ouvir amanhã, novamente nesta mesma emissora, neste mesmo horário, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus! Cativeiro te levaram de Sião, os teus
sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.